Como já foi dito aqui pelo Ubiratã, né? Hoje nós estamos na 26ª Paraxá. O nome dessa Paraxá em hebraico é Shemini. Em português ela significa oitavo. Mas hoje também é um dia bem importante. Perdão, irmãos. Porque como também já foi dito aqui, né? Eles comeram mais da metade da minha introdução. Comeram mais da metade da minha introdução. Mas tudo bem, amém. Porque também se eu falar alguma coisa, falar alguma coisa errada, vocês já cooperaram conosco. Mas hoje é um Shabat muito especial. É o Shabat Mevarim, verdadeiramente, porque antecede o Rosh Hodesh. E Rosh Hodesh significa cabeça do mês. Por quê? Porque nessa semana, na sexta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos recebendo o mês de Nissan. Nós estamos no mês de Adar 2. E a partir de sexta-feira, ao pôr do sol, estaremos recebendo o mês de Nissan. Mas também hoje é Shabat Pará. Olha que especial. É Mevarim e Shabat Pará. Por que é Shabat Pará? Porque ele antecede o próximo Shabat, que é o Shabat HaKodesh. E o que é o Shabat HaKodesh? Porque confunde a cabeça da gente, né? Mas é interessante a gente ir soltando isso para que haja um entendimento e a gente vá devagar aprendendo, né? Shabat HaKodesh é o Shabat que anuncia a chegada do mês de Nissan. Então, no próximo sábado, além de nós estarmos no primeiro dia do mês de Nissan, que é o mês que nós estaremos entrando, nos preparando para a celebração da Páscoa, a celebração de Pessa, como o Biratã já nos explicou, nós também vamos estar aprendendo aqui sobre a retirada do fermento de nossas vidas, retirada do pecado de nossas vidas, né? Porque fermento significa o pecado, significa o excesso, que ele não serve para absolutamente nada, não é verdade? Então que os irmãos possam celebrar conosco na próxima sexta-feira, que será dia 5, a chegada do mês de Nissan, amém? Mas maiores detalhes, se os irmãos quiserem, fiquem à vontade, tem o calendário aqui na congregação, e temos o irmão Leonardo também, que é quem tem bastante informação a respeito disso, e quem coopera conosco a respeito do calendário. Irmãos, entrando na Paraxá, a Paraxá Shemini, ela significa oitavo, como já disse, e ela começa justamente como o nome diz. Quando nós lemos, vamos lá em Levítico capítulo 9, versículo 1. Levítico capítulo 9, versículo 1. Ao oitavo dia. Pois conforme o Eterno ordenou, né, Arão e seus filhos, a partir desse momento aqui, passam a formalmente exercer o trabalho sacerdotal que a eles foi responsabilizado. Mas o interessante que eu queria rapidamente falar com os irmãos, é que se nós voltarmos um pouquinho em Levítico capítulo 8, vão lá comigo, no versículo 33 até o 36. Levítico capítulo 8, 33. Também da entrada da tenda da congregação não saireis. Moisés falando a Arão e seus filhos, né? Na entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Como fez no dia de hoje, assim o Eterno ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação dia e noite, durante 7 dias, e observareis as ordenanças do Eterno, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno lhes ordenou. E o que a gente pode observar aqui, irmãos, é o seguinte: até a chegada desse momento, quanto tempo Arão e seus filhos não passaram por um aprendizado a respeito de todo o serviço? Eu não fiz o levantamento, nem me preocupo com isso, mas eles passaram, como nós podemos olhar aqui na parte de trás, se começarmos a olhar os capítulos anteriores de Levítico, onde fala das ofertas, dos sacrifícios, tem toda uma explicação para a preparação daqueles que vão ser os responsáveis para a execução dos serviços. Mas como que uma pessoa pode executar um serviço se ela não é preparada? Porque não basta ser preparado tecnicamente. Uma pessoa pode ser extremamente capaz
de fazer algum serviço. Uma pessoa pode ser extremamente entendida de um determinado assunto, ela pode ser a melhor naquele serviço que ela vai executar, mas se ela não estiver purificada, se ela não estiver sido consagrada, não estiver limpa e pura, tudo aquilo que ela fizer não serve de absolutamente nada. Então, se os homens, no caso aqui os sacerdotes, não passassem por toda essa consagração para depois estarem aptos a iniciarem o serviço sacerdotal, tudo que fizesse não seria aceito pelo Eterno, e não será aceito se nós homens fizermos a mesma coisa, do mesmo jeito. Não basta eu achar que eu entendo, eu tenho que de fato entender, eu tenho que de fato me preparar. Ok, eu entendi, eu estou preparado, mas eu estou apto? Não. Como a gente começa a ler aqui, vamos ler comigo aqui. Eu vou pedir que o Leomar leia para mim, o Léo, por favor, que a minha garganta está meio ruim. É bom que eu dou uma descansada. O Leomar é o nosso orador aqui, ele ajuda a gente quase sempre. Por favor, Leomar. Levítico capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Precisamos de som aqui para o Leomar. Som, obrigado. Levítico 9, verso 1. Ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Eterno. Então dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta pacífica, para sacrificar perante o Eterno, e oferta de cereais amassadas com azeite, pois hoje o Eterno vos aparecerá. Então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou, e chegou-se a toda a congregação e se pôs perante o Eterno. Disse Moisés: isto é que o Eterno vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também oferece a oferta do povo, e faz expiação por ele, como o Eterno ordenou. Amém. Obrigado, Leomar. Quando nós vemos aqui o que Moisés está determinando a Arão e seus filhos, o convite é feito e marca a inauguração dos sacrifícios no santuário. E o interessante é que ele é feito de maneira transparente a todo o povo que está ali, estavam sendo representados pelos anciãos e os sacerdotes, de forma a todos perceberem que Arão estava, a partir daquele momento, sendo responsável pelo serviço sacerdotal. E o interessante que eu observo aqui, como eu falei antes, eles já tinham sido instruídos, eles já tinham sido consagrados, e mesmo assim, Moisés vem no versículo 7, disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e depois pelo povo. Também oferece a oferta do povo, faz expiação por ele, como o Eterno ordenou. Como eu expliquei antes, eles não podiam simplesmente, a partir do momento que Moisés chegou e falou, exercer o serviço. Eles precisavam primeiro fazer expiação por si próprio. Porque como uma pessoa, como um sacerdote, como um responsável por algo, pode querer fazer algo se ele não está limpo, se ele não está puro? E eu estou falando isso aqui para os homens principalmente, não que as mulheres não tenham as suas responsabilidades, elas têm, mas as responsabilidades sacerdotais é para o homem, não é para a mulher. Muitas aqui já fizeram o serviço porque não tinha homem, na falta, não tinha mesmo, ou seja, os homens deixaram de cumprir a responsabilidade que cabe a nós, de conduzir os serviços e tantas outras tarefas. E eu falo justamente isso por quê? Porque é muito fácil para o Ulisses chegar aqui, sentar na cadeira e só escutar. É muito fácil. E comer, como a pastora fala, e engordar, né? Não que eu esteja magro, né? Mas, mas só comer e só engordando. Ou seja, eu recebo, vou para casa, vou para os meus afazeres, ou seja, ao que me interessa de fato. Eu chego aqui, sento e faço. O que eu estou fazendo? Só me alimentando e engordando para morrer. Para morrer.
serve para nada. Se eu estou querendo aprender da palavra do Eterno, se eu digo que quero ser um cumprimento dos mandamentos, e aqui tem uma série de preceitos, uma série de procedimentos, uma série de questões, tarefas que são destinadas aos homens para execução, e eu não os faço, Adonai não vai aceitar absolutamente nada, e nem vai olhar para mim. E ao invés de eu estar achando que estou me aproximando dele, eu me afasto. Porque como já foi dito aqui, se não me falha a memória, foi o Leonardo até que comentou, que eu me recordo, nós temos o hábito de orar: Eterno, não se afaste de mim. Mas ele não se afasta da gente nunca. Somos nós que nos afastamos dele. De acordo com as minhas atitudes, os meus procedimentos, a minha busca por ele, eu me aproximo dele. Mas também dependendo da minha atitude ou não atitude, eu que me afasto dele. Ele está sempre ali, de braços abertos, como falamos e repetimos quantas vezes. Então depende de nós nos aproximarmos ou não do Eterno. Ele está ali. Se nós nos aproximamos, ele vai cada vez mais nos nutrir. Cada vez mais ele vai nos encher para que possamos ter uma vida mais digna, mais correta, mais justa. Não é verdade? Mas, pelo contrário, quando eu entendo que a minha função sacerdotal, estou até pulando lá para frente, mas está bom. Não tem jeito, irmãos. Amém. Que o Eterno abençoe. A gente estuda na risca a sequência, mas não tem jeito. Amém. Mas se eu entendo que fazer o serviço sacerdotal é de extrema importância, ótimo. Se eu entendo que tem prescrições aqui, tem ordenanças para os homens, ótimo. Se eu faço, se eu pego toda a instrução, como eu já falei, e tento aprender cada vez mais, ótimo de novo. E se eu me consagro, ótimo de novo. E se eu me purifico para fazer um serviço, ótimo também. Mas quando eu executo o serviço, e se eu não tomar o cuidado de baixar a minha cerviz, de baixar o meu nariz, e achar que só pelo fato que eu estou executando um serviço sacerdotal, eu sou melhor do que alguma coisa, alguém, vai por terra tudo. Eu perdi todo o meu tempo. Não adianta nada. Nada. Eu fiquei um tempão me pegando instrução, aprendendo, sentando, ouvindo, me consagrando, fazendo expiação pelos meus pecados, confessando os meus pecados, para arrependimento dos meus erros, pedindo ao Eterno que os pecados que eu cometo e não sei que cometi, porque nós cometemos pecado também que nem percebemos que cometemos, mas também não posso me esconder atrás dele. Eu tenho que falar: traga a luz para que eu enxergue, entenda e corrija. Não adianta eu falar: eu pequei, mas eu não sabia. Tudo bem, até aquele momento que você não sabia, ótimo. A partir daquele momento tu sabe. Então corrija e toma um rumo na tua vida. Corrija e toma um rumo na tua vida. E quando tu toma um rumo na tua vida, as coisas mudam. Mas também não adianta. E quando a gente entende isso, ótimo. Mas quando nós fazemos tudo isso, o Eterno já sabe, né? Não tem jeito. Nós que nunca sabemos. Ele já sabe, aqui ele está no caminho correto até um determinado ponto. Aí nós vamos, executamos um serviço e depois nós ficamos com o nosso narizinho em pé. Nós temos até um versículo que a gente vai ler agora, não era, mas vai ser agora. Lá no final, que é o versículo 22, do mesmo capítulo 9. Então vamos ler no futuro de novo. Depois que foi feito todo o serviço que Arão fez, né? Levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Nós temos que ser humildes. Nós não podemos achar que porque fazemos qualquer que seja o serviço que o Eterno determinou, eu sou o melhor, ou devo parecer melhor, ou tenho que ter uma postura de intelectual. Isso não me leva a nada. Não leva absolutamente nada. Nada. Também não tenho que fazer uma postura de coitadinho, né? Andar como um coitado, ou como aquele que está ali cansado, porque talvez ficou horas e horas estudando. Isso não leva a nada. Absolutamente nada. Todo conhecimento vem do Eterno. Toda instrução vem do Eterno. É Ele que dá. Ele que proporciona essa oportunidade de nós estudarmos, nos prepararmos, fazer expiação. Ele que nos dá toda essa oportunidade. Mas mais uma vez eu falo, nós que nos afastamos dele. Porque a nossa conduta muitas vezes não é a conduta correta. E nós precisamos acordar para isso.
As mulheres também erram, como nós homens. Mas o homem é um ser, vamos dizer assim, muito mais difícil. Nós somos mais orgulhosos, nós somos mais altivos, mais arrogantes, mais prepotentes, nos achamos mais fortes, mas não somos. Somos muito mais fracos que uma mulher. A mulher pode quebrar, cortar alguma coisa que ela suporta. O homem dando a chorar, dando a ficar desesperado. Tu é médico, estou falando bobagem? Ramon, os médicos aqui sabem. Um homem, quando fica doente de alguma coisa, e fica lá, depende amor, pega para mim o remédio, pega água para minha mulher. Não, pode estar não sei quantos graus de febre, está ali cuidando de neném, está fazendo tudo. Isso na vida secular. Então, o que acontece? Nós não somos melhor do que ninguém, nada mais do que ninguém. Então, nós temos que acordar. E se a gente não acordar, a gente vai estar afastando, afastando, afastando. Só que a gente não olha para trás, tem um buraco gigante ali, que vai nos levar à morte. Quando eu faço isso sozinho, entre aspas, não me entendam mal, menos mal. Mas e quando eu estou arrastando mais comigo? Quando eu estou arrastando pessoas junto comigo para esse mesmo buraco? Olha só como é grave a situação. Olha como é grave a situação nossa como sacerdote, a nossa responsabilidade de quando viermos fazer um serviço aqui, o fazer bem feito. Eu não tenho que fazer só o bem feito no meu trabalho, na minha casa, ou com o meu colega. Eu não tenho que ir para um lugar que seja e tentar fazer o melhor. Eu tenho que fazer o melhor, principalmente para o eterno. Obviamente que eu tenho que fazer tudo melhor possível em todos os lugares, para dar bons exemplos, no trabalho, seja qualquer lugar. Mas relacionado ao serviço do eterno, nós vamos ter que acordar. Eu estou falando para mim, tá, gente? Estou falando só para vocês homens não, tá? Estou falando para mim também, principalmente para mim. Eu também cometo os meus erros, eu também sou negligente. Eu também muitas vezes deixei de fazer um serviço ao eterno que deveria ter feito, por talvez estar cansado, ou por talvez olhar para alguma coisa e entender que ela era mais importante naquele momento do que fazer o que o eterno determina. E aí eu pergunto para vocês, como que eu posso, né, na função de sacerdote, instruir que os irmãos, todos nós temos que cumprir mandamento, cumprir tudo aquilo que está prescrito na Torá, Torá que era, é e sempre será viva, Torá que era, é e sempre será a fonte de vida, Torá que era, é e sempre será o manual de conduta do homem, da mulher. Como que eu posso fazer isso? Se eu mesmo não cumpro o mandamento. Se eu mesmo não cumpro o mandamento. Como que eu posso exigir de alguém que ele tem que cumprir Shabat, por exemplo? Não é verdade? Como eu posso, por exemplo, chegar na minha empresa e falar na minha empresa, olha, eu sou, lá na sinagoga nós cumprimos o mandamento Shabat, Êxodo capítulo 20, tem um mandamento lá a respeito do Shabat, então eu não posso trabalhar aos sábados. A empresa normalmente vai um documentozinho ali e eles liberam, dão autorização, não é verdade? Dão autorização para que a pessoa não vá. Ótimo. Aí a pessoa, num pleno sábado, aparece uma promoção durante a semana na televisão, só este sábado, tal coisa, uma promoção fantástica. A pessoa fica formigando para poder, mas é só sábado, mas é Shabat, mas é só sábado, mas é Shabat. Aí ela vai lá na loja, de repente está um colega de trabalho que não estava na escala e o vê. Mas como pode? Hoje não é Shabat? Ele não deu um documento lá dizendo que ele tinha que estar na sinagoga? Como que eu posso falar isso? Eu não estou puro, pode falar. Está coçando? Vai. Black Friday, não sei das quantas. E eu entro na internet e vejo um negócio lá, estou lá futucando a internet, em vez de estar estudando, fazendo alguma coisa, vejo lá e tumba, meto uma compra lá de alguma coisa em pleno Shabat, pela internet. Ninguém está vendo, eu estou sozinho aqui, né? Isso, quero dar um testemunho que é interessante você estar ensinando, porque é aquilo que nós estávamos estudando, né? Ali em 1 Pedro, há um ensinamento sobre isso aí que você está falando. Eu fiquei aqui de boca aberta. Você não vai em 1 Pedro 2, 22 não, vai? Não. Ah, então tá bom, nós vamos lá ainda. É 1 Pedro capítulo 1 mesmo. Amém. Ali é uma instrução, porque hoje nós vamos falar sobre santificação. Amém. E a instrução de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, é interessante que ele fala, sede santos. 1 Pedro? Isso, porque 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. Porque os comentaristas da Torá e também da Brit Hadashah, eles falam o seguinte, que o seu procedimento na santificação do serviço ao Eterno, isto é, o comportamento que você tem para fazer o serviço do Eterno,
tem que também ser qualificado com a sua procedimento moral. Sim. Não adianta você vir aqui, como você está falando, né? Exato. Se fantasiar de judeu, fazer aquilo tudo perfeito, mas saiu daquele portão ali, você tem um procedimento amoral, né? Então aqui, 1 Pedro ensina isso aqui no verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, quer dizer, aquilo que você falou. Até aqui eu não sabia que eu pecava, daqui em diante eu sei. Sim. A Torá expõe isso para nós. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Yeshua HaMashiach. Verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, amém, sede vós santo também em todo o vosso procedimento. Amém. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É a instrução dessa porção também. Amém. Amém. Continuando no que o Léo falou, obrigado, Léo, contribuiu muito. Como eu posso exigir cumprimento? Como eu posso me dizer a alguém que está em busca do eterno? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Aqui tem no capítulo 11, eu nem vou lá, mas tem aqui as prescrições do que o Eterno explica, do que se deve, do que não se deve comer. Desculpa. Está tudo prescrito ali. Aí eu falo, não se deve comer carne de porco, por exemplo. Estou citando esse exemplo que é o exemplo mais comum e mais fácil de citar, né? Não se deve comer carne de porco. Mas chega em casa, eu não resisto. E dou uma beliscadinha naquele pedacinho de porco que a minha mãe faz, ou naquele presuntinho de porco que eu não consigo resistir, ou naquela carninha que a minha mãe fazia, ela me trouxe e não sei o quê. De que adianta, irmãos? Onde está a moralidade, como ele falou? Onde está? Não adianta absolutamente nada. Ou eu entendo e luto para conseguir executar o que precisa, ou o buraco está lá esperando. O buraco sempre vai estar ali, prontinho, esperando. E quanto mais cair para ele, melhor. Não é verdade? E aí também tem um detalhe interessante, porque muitas vezes nós nos vemos numa situação como essa, né? De querer exigir algo de alguém, quando nós refletimos, nem nós mesmos estamos cumprindo como deveria se cumprir. Uma coisa como o Leomar citou, eu até aqui não tinha o entendimento. É uma situação. A partir do momento que eu tenho o entendimento, não existe justificativa para cometer aquele erro. Não existe. E como cita aqui, em alguns lugares a gente ouve sacrifício, ofertas. Para ficar claro, olha só, oferta é aquilo que eu dou para o eterno, né? Aquilo que eu tenho e faço. Uma doação, uma ajuda, um serviço, aquilo que não me faz falta, porque eu tenho, pego do que é meu e dou ali, faço uma oferta. Sacrifício, o eterno, é uma exigência de renúncia. Eu tenho que renunciar a algo. Eu tenho que renunciar a algo. Sacrifício é isso, é eu renunciar àquilo que eu tanto amo, tanto gosto, em prol do eterno. Eu vou renunciar, como eu citei antes, né, vou só repetir, a carne de porco. Mas é isso que o eterno quer que você renuncie? Aí que está outro ponto. Quem determina o que eu devo renunciar não sou eu, é Ele. Não sou eu. Para chegar até os alimentos, a renúncia ali de comer o camarão, de comer isso, que é uma ascese. Sim. Eu falo que quando você se abstém disso, você está fazendo uma ascese. Você está fazendo uma série de procedimentos para chegar a um aperfeiçoamento. Que é uma purificação também. Quanto a questão aqui você vai chegar ao aperfeiçoamento de não comer aquilo que Adonai proíbe na sua palavra. E não achar que você estende as mãos e abençoa e está abençoado. Se a Torá diz que não está abençoado, não está abençoado. Exatamente. É essa a questão de obediência. Isso. Aqui, quando você está falando em Levítico 9, você está falando de uma instituição divina. Por quê? Ele vem criando o Shabat, instituição divina, Shabat, lá no Gênesis capítulo 2. Shabat. Instituição divina. Depois ele vem concluindo o tabernáculo, confecção dele, morada de Adonai. E hoje a morada é no nosso interior, por isso que a sua cobrança é interiorizada. Sim. Porque não é numa consagração de um templo físico. Sim,
se torna físico, porque nós somos templos de Adonai. Concorda? Sim. Agora aí você está cobrando uma instituição Sim. sacerdotal. Sim. Então são 3 instituições na Bíblia: o Shabat, o templo e a terceira, o sacerdócio. Então, para ministrar nesse templo, quando você cantou aquela música do início, ali que os levitas cantaram para nós, ali de que Elohim Shidê do orvalho dos céus. Exato. Quem é que recebe aquela bênção? Jacó. O pai ali está com Esaú e com Jacó. Esaú totalmente revoltado com o pai, mas já havia uma promessa que dentro de Rebeca tinham 2 nações. É verdade. Uma seria a nação sacerdotal, que ministraria diante de Adonai, e a outra não. Mas há salvação para a outra também? Sim, claro, Mais tarde com a Torá certeza. promete, lógico. Claro. Então, não é de qualquer maneira que se apresenta diante desse Elohim único, Não. criador dos céus e da terra, e achar que nós vamos fazer algum serviço socando dali e daqui, com grosserias que às vezes passam aos olhos humanos, mas não passam Aos diante olhos de eternos. Adonai. Exato. Então, o ponto que você tocou mais importante é a humildade. Isso. Tem um ponto nevrálgico nessa situação. Porque através da humildade você terá condições de ouvir Adonai. Amém. Baixar a sua cabeça e ouvir e dizer: Pai, eu quero aprender. Eu quero fazer com que tu recebas aquilo que eu faço. Amém. Porque tu estás falando aqui de uma instituição divina. Amém. Que Amém. vai até o final da nossa Bíblia falando Amém. dessa. Vós sois sacerdócio real. Amém. Aí vai dando pontapés e grosserias para que Adonai nos aceite. Amém. Ele não é um servo para nós. Nós estamos invertendo os papéis. Nós que somos servos de Adonai. Amém. Exato. Nós temos que ser submissos. Aquele canto ali, ele diz que o sacerdócio vai distribuir alimento da terra para todos os povos. Amém. Qual é o alimento da terra? Os grãos. Amém. Amém. Que o celeiro só pode estar cheio se Adonai te abençoou. Amém. Senão não Amém. está. É verdade. Isso é o sacerdócio. Isso é para os homens. Nós temos a nossa posição como mulher, mas vocês têm esse privilégio de ter uma instituição divina. Não percam a oportunidade de ouvir Ulisses hoje falando sobre isso e ter a oportunidade de se ingressar nessa nação santa, nesse povo consagrado. Amém. Para servir ao Eterno. Amém. Nós estamos falando para os homens, não é que você está Sim, falando? exatamente. Estamos falando Amém. para os homens. Estamos falando para os homens. E o que a pastora falou é uma grande verdade. Como eu vou conseguir que o meu serviço seja aceito pelo Eterno se eu não faço tudo corretamente e também não sou humilde? Porque se a gente observar aqui, Arão só abençoou o povo. Olha só que interessante, ele levantou as mãos e abençoou. No versículo 22, estou até pulando aqui, vamos embora. No versículo 22, ele abençoou. Mas o que Moisés fez logo no versículo seguinte? Dá uma lida aí para vocês verem. Versículo 23. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Eterno apareceu sobre eles. Moisés pegou, penetrou Arão dentro do templo. Porque o sumo sacerdote nunca tinha entrado até aquele momento ali. É a primeira vez. Ele foi introduzido porque tudo que ele fez até aqui estava correto. Ele foi humilde, ele desceu. Ele foi humilde, ele desceu, ele aprendeu, ele respeitou. E olha o que acontece no capítulo 10 ainda, que eu também não vou entrar no mérito. Os filhos dele morrem, porque fizeram alguma coisa errada, ofereceram fogo estranho. Exato, ele temeu, ele teve temor diante de Adonai. Moisés, com a sua grandeza, né, sabedoria dada pelo Eterno, respeito ao Eterno, temor ao Eterno, deve ter olhado para ele, ele está pronto, ele pode. E introduziu. Irmãos, isso é muito sério. Amém. Que cada um de vocês tomem posse daquilo que Adonai separou para vocês. Não
não gastem o tempo de vocês com coisas desnecessárias. Pois aquilo que é divino, Adonai vai revelar a vocês mesmos. Sempre ponho o meu coração diante do Eterno, para que se afaste o ídolo e Adonai reine dentro de nós. Para que nós não venhamos gastar as nossas forças naquilo que não vai ter valor. Para que sejamos libertos completamente. Por isso que eu tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Amém. Amém, Pai. Amém, Pai. Tenham como a morte da vossa natureza carnal. Amém, Pai. Para que vocês possam contar os vossos dias. Ao longo dos vossos ciclos. Amém, Pai. Amém. Amém. Ele estava pronto para exercer o que o Eterno tinha determinado para ele. A partir desse momento. E por que ele levantou a mão e abençoou, irmãos? Porque ele estava com as mãos cheias. Ele tinha toda a autorização divina para abençoar o povo. Ele estava preparado, estava pronto para abençoar outros. É a nossa função sacerdotal. Nós temos que ser útil a outro. Precisamos entender a nossa responsabilidade como homens e fazer o nosso papel. Sermos bênçãos, sermos canais de bênçãos para outras pessoas que muitas vezes não têm entendimento ainda não tiveram nem a oportunidade que nós temos de fazer e não fazemos. Nós temos a oportunidade, o privilégio de fazer e muitas vezes não fazemos. Por quê? Porque a pastora falou, foi falado, a natureza carnal. O meu interesse maior é o quê? Naquilo que me agrada, aquilo que chama a minha atenção, aquilo que me distrai. Aquilo que preenche o altar que ainda está aqui dentro. Aquilo que preenche o altar que ainda está aqui dentro. Porque enquanto o altar está aqui, tirei o ídolo, mas o altar está, vem outro. Não adianta, eu não vou fazer um serviço direito se eu não arrancar o altar da minha vida. Eu tinha um ídolo, beleza, tirei esse ídolo, mas o altar está ali, vem outro e toma o lugar. Tem que desmontar o altar, tem que quebrar, tem que matar essa natureza carnal e começar a trabalhar para que o Eterno dê condições de entendimento. A gente ouve muito na palavra do Eterno, coração duro, e o Eterno endureceu o coração, no exemplo lá de Faraó, nem sei porque que veio à mente, mas o Eterno sabe tudo. Por quê? O Eterno tirou a capacidade de entendimento dele. Quando se fala ali, o Eterno endureceu, o Eterno endurece o coração de ninguém. Muito pelo contrário, se nós buscarmos, Ele vai amolecer, Ele vai nos mostrar o caminho, mas tem atitudes que dependem de nós. Não adianta, tem atitude que depende de nós. Porque enquanto eu estou com o altar aqui, eu não vou conseguir estar totalmente pronto para ser introduzido, depois sair e poder estar apto a abençoar. E aí que vem um grande problema. Eu vou abençoar se eu não estou puro. Quando eu abençoo não estando puro, eu estou causando um problema para outro e um problema para mim. Imagine quantas pessoas podem estar seguindo Ulisses por entender que Ulisses talvez... Ninguém me segue não, tá, gente? Estou só dando um exemplo, tá? Quantas pessoas podem olhar para Ulisses, ou seja lá quem for o sacerdote, e eu, na minha soberba, na minha arrogância, não ter esse entendimento da humildade, de que eu preciso todo dia estar me preparando para estar apto a exercer o serviço que a mim foi imputado como responsabilidade. Não é verdade? Porque o único sacerdote que nunca pecou, só existe umzinho só. Nunca existiu e não existirá outro. O nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. O único sumo sacerdote que vai voltar e vai reinar. Aquele que nós honramos, nós amamos. Ele não pecou, mas todos os outros pecaram. Vejamos, Moisés pecou, Davi pecou e muito. O único que não pecou foi Yeshua HaMashiach, que está lá em Pedro,
1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23. Vamos lá? Vamos ler. E aí, quando eu estou numa posição que as pessoas olham para mim diferente, e eu não derrubei aquele altar que está ainda, não sou humilde, não é verdade? Eu já começo a achar que eu não peco, eu já começo a achar que eu não erro, eu já começo a achar que eu posso mais do que posso, que eu sou mais capaz do que sou, e deixo até de fazer o que eu preciso fazer, que é o que, gente? Está prescrito na palavra do Eterno: sacrifício pela manhã, sacrifício pela tarde, sacrifício pela manhã, sacrifício pela tarde. Ou seja, eu preciso separar um tempo para me arrepender, corrigir os meus pecados e estar apto nas outras horas também. Porque se eu não faço isso, eu me afasto do Eterno. Não tem outra conversa, não tem outra explicação, não tem outra. Está aqui, gente. Me desculpa, eu só estou repetindo que está aqui. Eu só estou repetindo que está aqui. Eu só estou repetindo o que está aqui. Não fui eu que inventei isso, não, foi o Eterno. Ele que criou tudo, Ele que criou tudo que está aqui. Ele que nos ensinou, nos mostrou e nos mostra todo dia, nos dá a oportunidade. Nós estamos vivos. Tem uma música que a gente canta aqui, ó. O homem nasce como uma flor e murcha, está lá em Jó, capítulo 14, se não me engano. O homem nasce como uma flor e murcha, como uma sombra passageira, não permanecerá. Vou ler, 23 do quê? Não, eu não li 22 ainda, vou ler. Não permanecerá, nós não vamos permanecer. Nós não sabemos até que dia nós estamos aqui. E nós homens com oportunidade gigante como essa na mão, uma responsabilidade tremenda. E o que nós estamos fazendo para honrar tudo aquilo que o Eterno nos deu como oportunidade? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, gente? Eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando do Ulisses, meu nome é Ulisses. Estou falando de mim, inclusive. É uma oportunidade que Ele nos dá. Primeiro, de estarmos vivos. Depois, tudo que Ele nos entrega, como trabalho, escola, filhos, família, etc. E nos dá também esse privilégio de executarmos o serviço sacerdotal para a bênção da nossa e da vida de outros. O homem nasce como uma flor e murcha, como uma sombra passageira. Não permanecerá. Não adianta, nós não vamos permanecer. Eu hoje tenho 47 anos, estou às portas de 48. Não sei se chegam nos 48, que é o mês que vem. Muito menos a 50, 60. Não tenho a mínima ideia se eu vou chegar. Eu pretendo, né? Quero ver meus filhos casarem. Minha filhinha que tem 2 anos e meio, eu quero ter a oportunidade de levá-la ao altar, obviamente. Mas eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Quem sabe disso é só o Eterno. Se é Ele que determina se eu vou continuar vivo, se é Ele que determina se eu vou continuar morto, por que eu vou perder meu tempo? Eu não posso cochilar, eu tenho que acordar. Eu tenho que correr atrás do prejuízo enquanto eu posso, enquanto eu respiro, enquanto eu não estou numa cama, sem poder me mexer, ou sem poder me falar, ou tive um problema de câncer, por exemplo, algo que me debilitou, ou não consigo mais andar. Enquanto nós temos oportunidade, façamos. Enquanto nós temos oportunidade, vamos aproveitar a oportunidade. E a oportunidade não é entrar na porta, sentar, comer e ir embora, não. É entrar, sentar, entender, aprender, tentar ir devagar. Tudo tem um processo, tem um procedimento. A gente pode ver aqui, Arão e seus filhos passaram por vários procedimentos, até chegar a este ponto de poder fazer. E detalhe, no capítulo 10, Nadab e Abiú morreram. E o interessante é que eu estava lendo a Haftará, que é o livro dos profetas, é a mesma coisa. Você viu lá o que aconteceu? Quando Uzá toca na arca, o boi lá escorregou, eu acho que todos nós faríamos isso, né? Para a arca não cair, ele botou a mão para a arca não cair, morreu, ponto. Quem somos nós para dizer que isso, como o Davi ficou irado, ficou chateado, não levou a arca para onde ele estava levando, a arca foi para a casa de alguém. De quem? Obed-Edom, obrigado. É que eu li, mas agora não lembro os nomes direito. Vocês me ajudam para não perder tempo, está quase acabando meu horário. E aí o que acontece? A casa de Obed
foi abençoada, mas muito abençoada. Davi ficou sabendo, se arrependeu do seu erro. Ótimo que se arrependeu. Ótimo que ele se arrependeu, corrigiu o erro. Ótimo. Foi lá, pegou e levou para onde ele estava indo. Quem somos nós para questionar se o Eterno deveria ou não ter feito isso com Uzá? Quem somos nós, gente, para questionar? Ah, morreu minha mãe, Deus nos livre e nos guarde. Morreu meu filho, minha filha. Quem somos nós para questionar o Eterno? Ele que sabe todas as coisas. Não é fácil. Não queremos passar por isso, muito menos eu. Exato, eu ia falar isso agora. Ele está lembrando aqui, Arão não teve nem tempo, nem oportunidade de chorar pela morte dos filhos. Rapidinho, Moisés pega os outros dois aí, Tamar e Elazar, vem, começa, vamos trabalhar. Vamos, trabalha. Não teve nem espaço de tempo para chorar ou estar de luto pelos seus próprios filhos. A obra tem que andar. E se a gente não fizer, o que o Eterno faz? Põe outro no meu lugar. Ele vai por outro. Nós temos a oportunidade, homens, nesse momento. Agora é a hora. Esse é o nosso momento. A gente não pode deixar passar a oportunidade. Porque se passa, amanhã pode ser tarde. Amanhã eu posso estar murcho, né? A flor não nasce, cresce, murcha. Eu posso estar murcho. Não é verdade? Pega o microfone, por favor. Essa exortação sobre a questão sacerdotal em especial que você está falando, Liz, você tocou num ponto que meu coração dói toda vez que eu leio essa paraxá. Por quê? Porque quando você vê o pecado de Nadab e Abiú, você vai ver Arão ali no capítulo 11, verso 18 e 19, Moisés vai questionar por que eles não comeram a oferta. Exatamente. Porque fazia parte da função sacerdotal receber a oferta, realizar o serviço com a oferta e depois comer da oferta, que era direito de Arão e de seus descendentes. Arão se recusa. Isso é uma falta grave do sacerdote, não comer o alimento. Sim. Tanto é que foi esse o problema que os filhos de Eli estavam provocando ali, que a comida não chegava Exato. ao sacerdote para comer. Só que por que ele foi poupado por Adonai? Porque Arão estava tão preparado que ele entendeu que comer o sacrifício sem condições, porque o coração dele estava em luto pelos filhos, seria um pecado maior do que deixar de comer o sacrifício naquele momento. Esse é o nível de preparação que o sacerdote é exigido para não levar outros à morte. Porque isso que você está falando, você está chamando a atenção de uma função que quando erra, leva outros a pecar. Se Arão ali, com todo o direito, ele se imagina, sai do Egito, abre o Mar Vermelho, todos aqueles milagres que viu Adonai fazer, ele é separado, ele é preparado, os filhos morrem, ele tinha todo o direito de cumprir o rito de comer. Ele poderia ter dito, meus filhos morreram, mas eu vou comer, é minha obrigação. Ele, sabendo que o coração dele não estava naquele sacrifício, porque estava no luto dos filhos, ele abre mão, porque a oferta não teria validade. Quando Davi ali, você falou da questão de Uzá, o pecado foi de Davi. Davi se culpa pelo pecado de Uzá, pela morte de Uzá, porque o Levítico diz que a arca, Ulisses, tem que ser transportada no ombro dos levitas. Não um animal. Ele bota na carga, nas costas de um boi para louvar Adonai. Era um sacrifício não aceito. Exato. A consequência do sacrifício não aceito foi a morte de Uzá. Exato. Se não me engano, ele bota o nome de Kibrot Ravá, né, o nome do local onde ele morre ali. Isso. Por quê? Porque ele quis botar um marco na história dele de um pecado que ele levou outro a morrer. Esse é o problema do sacerdote. Se Arão ali come, qual era a consequência do pecado de Arão comer? Desde o início, o problema está no temor em fazer o serviço sacerdotal. É o que você está falando, tem que fazer, mas o temor de estar fazendo não pode abrir mão dele. Exato. Porque se nós começarmos a fazer, automático, e o temor ficar da porta para fora, nós vamos matar a nós e aqueles que vêm trazer o sacrifício. Exato. Porque é uma relação de mão dupla. O povo precisa do sacerdote, mas o sacerdote precisa de Adonai, do temor, porque se fizer de qualquer jeito,
Você está lá de talite, de quipá, cumpre o horário, tudo direitinho. Mas se o coração do sacerdote não está no sacrifício, não tem sacrifício. Não tem sacrifício. Não tem. Não tem. E quando nós lemos aqui, voltando a Levítico capítulo 9, no versículo 24, olha só que interessante. Fogo saiu da presença do Eterno e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e prostrou-se com o rosto em terra. Aqui está a comprovação de que o Eterno aceitou tudo. Isto aqui é a comprovação de que ele aceitou todo o serviço que foi feito, aceitou todo o procedimento feito pelos sacerdotes, por eles mesmos, pelo povo, respeitando todos os procedimentos que foram instruídos por Moisés, o Eterno, né? Instruiu Arão por intermédio de Moisés. Aqui está a comprovação. O fogo veio e consumiu. Se a gente não prestar atenção, o fogo não vem, não consome, e a gente faz o quê? O Eterno não aceita o nosso serviço. Não aceita. Depois eu fico querendo que aconteça na minha vida o que está lá no Salmo 128, né? Que é o Salmo da porção. É tudo ligado, é impressionante. E marcha, aquele que teme o Eterno. Não vou arriscar falar de cor não, depois eu acabo errando. Mas a maioria sabe de cor. A gente fala isso todo dia. E não nos damos conta. Todo dia nós lemos o Salmo 128. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. E não nos damos conta. Vamos lá, Salmo 128. Nós pedimos e queremos que aconteça isso. Mas o que nós fazemos para que isso possa vir a ser uma bênção na minha vida? Em marcha, aquele que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Eterno. O Eterno te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, porque um dia ela vai cessar nessa terra, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e tenhas a oportunidade, né? E vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Paz seja sobre Israel. Eu ainda ia em Salmo 51, lá quando Davi, lindamente, fica à vontade, quiser pode. Salmo 51, leiam o Salmo 51, que ele é maravilhoso. Mas não leiam no automático, não. Eu vou ler um pedacinho, não vou conseguir não. Eu vou ler um pedacinho que ele é... Davi, o rei que foi, a responsabilidade que tinha, olha o que ele fala. Tem misericórdia de mim, ó Elohim, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Olha o que ele faz. Ele fala dele, dos erros dele primeiro, e dá toda a honra e glória a quem? A quem é merecedor de toda a honra e glória. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não está terceirizando o pecado dele, está apontando para ele não está terceirizando. Lava o pecado de Maria, João, Pedro, seja lá quem for, ele fala o dele. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Olha o reconhecimento de pecado o tempo todo aqui, irmãos. O tempo todo ele reconhece os erros dele. Ele dá nome, obrigado João, nome, sobrenome, terceiro, quarto, quinto nome, de tudo apontando para ele. Está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. Porque quando nós pecamos contra o irmão, nós pecamos também contra Adonai. Porque não tem um mandamento que eu tenho que amar o meu próximo como a nós mesmos? Então se eu peco contra um irmão, eu estou pecando contra Adonai também. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Então, ou seja, ele não pode questionar os julgamentos do Eterno. Não se questiona os julgamentos de Adonai. Não se questiona. Certamente em iniquidade fui formado. Já nasceu no pecado, né? Nós já nascemos no meio do pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se vocês quiserem ler comigo, pode, tá? Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozije-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões.
as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito do Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Olha só, um espírito disposto a obedecer. Coração voluntário, coração puro, coração limpo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ou seja, ele vai estar apto. Só assim ele vai estar apto a exercer o papel. E ensinar, que é nossa função sacerdotal. Só assim ele vai estar apto. Os caminhos aos pecadores, transgressores, e os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Elohim, Elohim da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohim são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agrarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Irmãos, o Eterno não precisa do nosso sacrifício, não. Ele não precisa de nada, gente. Ele não precisa de nada. Nada. Ele não precisa de nada. Nada. Nós que precisamos dele. Homens, vamos abrir os nossos olhos. Vamos prestar atenção no que o Eterno vem nos falando. Vamos respeitar a oportunidade que nos é dada. E vamos nos dedicar. Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno esteja conosco. Que nós possamos almoçar em alegria. Às 14 horas estarmos aqui novamente no novo estudo. E que Ele possa verdadeiramente penetrar essa palavra no nosso coração. Dia após dia. Mesmo que demore um tempo maior do que eu gostaria ou imaginava, mas eu devo persistir, eu devo lutar. Que no tempo dele as coisas acontecem. Amém? Amém. Obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Yeshua. Oportunidade, Pai, que Tu nos dá de aprendermos aquilo que Tu tem para nós, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por estarmos aqui, temos essa oportunidade. Abençoa os que nos acompanharam pela internet. E que Tu possa levar a Ele todas as bênçãos que tem trazido até nós, ó Pai, os abençoando ricamente, como Tu tem nos abençoado, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Yevarecha Adonai Vishmelecha, Yae Adonai Panavelecha Viruneca, Issa Adonai Panavelecha, Veasemelecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém.